Olá, tudo bem? Aqui é o painel da infância e a gente fala de criança e hoje eu quero compartilhar uma experiência com você sobre uma situação que me aconteceu e me fez refletir sobre a educação punitiva. É importante ser compartilhada para que nós possamos rever as nossas práticas, as nossas atitudes em relação às crianças. Educação punitiva, será que dá certo? Uma vez eu estava na aula de natação com meu filho, que tinha 3 anos na época, e ele pertencia a um grupo de crianças dessa mesma faixa etária, e esse professor estava dando uma aula tentando ensinar para essas crianças a fazer bolhas com o nariz, soltar bolhas pelo nariz. Ele tentava algumas estratégias, como dizer o número 1 debaixo d'água e fazer de conta que as crianças estavam assoando o nariz. A maioria das crianças, elas não estavam dando conta de realizar essa atividade. E aí o professor se aproximou de cada uma delas no intuito de avaliar como que estava o processo, de execução, e chegou perto do meu filho e o meu filho negou por 3 vezes a fazer a atividade. E o professor resolveu tirá-lo da piscina e colocá-lo na beirada. Falou para ele assim: agora você vai ficar aqui fora da piscina pensando o porquê você não fez essa atividade. E eu fiquei numa posição de estranhamento, sinceramente. E me vieram alguns questionamentos na hora sobre o porquê de toda aquela situação. O primeiro questionamento foi o seguinte: por que a criança negou uma atividade? Por que uma criança nega uma atividade? Ela está realmente interessada nessa atividade? Que no caso não era tão lúdica, era apenas uma repetição de etapas, de movimentos? O segundo questionamento é se a atividade estava de acordo com o nível de compreensão das crianças de 3 anos. O terceiro questionamento é se uma criança de 3 anos tem um processamento sensorial a nível de desenvolver e desempenhar bem essas atividades que estavam sendo propostas. O quarto questionamento é se uma sanção punitiva vai funcionar para uma criança de 3 anos e qual o resultado desejado com esse castigo. E o quinto questionamento é: que castigo seria esse? Então vamos às reflexões e conclusões das quais eu tirei para mim e que serve para quem tiver passado alguma situação parecida. A criança de 3 anos, então, ela está numa fase de negação. Já começa um pouco antes disso a negar e a não mais não mais atender à expectativa do outro. Ela não é mais uma projeção do seu desejo. Agora, ela está começando a construir o seu processo de autonomia e é natural que ela negue um pedido seu. É natural que ela negue tudo que você peça. É natural que ela diga não muitas vezes e que ela tenha atitudes contrárias a que for esperada várias vezes, simplesmente para chamar a atenção e para dizer que agora ela tem a vontade dela e não mais a sua. Ela não mais vai atender somente a projeção do seu desejo, e sim a vontade dela. Juntamente com isso, estamos também vivenciando um egocentrismo muito iminente nessa fase de 3 anos. Assim vai começar a construção da autonomia dessa criança, e o fato dela ter negado a atividade tem a ver com isso mesmo, ou então com a falta do interesse dela, o que é respeitável, para uma criança de 3 anos, também porque ninguém é obrigado a fazer o que não quer, principalmente uma criança que não compreende ainda que ela compreendesse, pode ser que ela não quisesse, mas na maioria das vezes ela também não compreende o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Ela é orientada pelo seu ego, pelo egocentrismo, como eu já disse antes. Pode ser que a criança compreendesse nessa atividade que ela tinha que brincar de fazer números ou assoar o nariz dentro da água, mas na hora de fazer,
é bem diferente, porque é muita coisa junta. Você fala o número 1, agora continua fazendo isso, coloca a cabeça dentro d'água, solta o ar pelo nariz. É muito processamento sensorial. Nessa hora, o instinto da criança vai funcionar. Ela vai soltar o ar por onde for mais fácil, o instinto de sobrevivência. Vou soltar o ar pela boca, por onde sair primeiro. É muita coordenação motor e organização do pensamento e a ação ao mesmo tempo para uma criança de 3 anos que ainda está adquirindo habilidade para fala, para coordenação do corpo, coordenação motora, processamento cognitivo e ainda a compreensão das regras. É prematuro querer que a criança consiga de cara realizar uma atividade complexa dessa. Algumas podem conseguir, mas são exceções. Falando sobre a sanção, nós podemos analisar, nós podemos compreender que a sanção é uma coisa positiva, pontual e usual na educação das crianças, mas é devido a gente analisar e discernir em que momento e como melhor aplicar uma sanção. Excluir a criança da atividade é uma atitude que expõe esse indivíduo ao constrangimento. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E ainda por cima, colocar uma criança de 3 anos para pensar, sendo que nessa idade ela não tem ainda compreensão moral para julgar a si mesma, é complicado, porque ela não consegue elaborar esse pensamento, não consegue elaborar esse comando, e a gente pode correr o risco de ela pensar, dela tirar a conclusão interna para ela de que pensar é castigo. Isso é bem delicado. O fato dessa criança não querer fazer ou estar desinteressada numa atividade não merece punição, em si, incentivo. Se houver a necessidade da sanção porque a criança fez algo inadequado ou desrespeitou alguma regra, essa deve ser educativa, tem que ter a ver com o ato. Por exemplo, jogou no chão, vamos pegar, sujou, vamos limpar, mas tudo uma atitude positiva. Porque se a gente punir, a gente leva o ser à revolta e não incentiva em nada a melhoria dele. Essa maneira da gente educar remete à culpa, ao erro e remete à sensação de que não fosse permitido errar. Daí a gente abre uma porta para a dificuldade em aprender com o erro, para uma dificuldade em aceitar pessoalmente esse erro, dificuldade com a perda, dificuldade com a frustração. E então esse castigo, na minha opinião, ele foi descabido, porque é uma criança que não consegue ainda compreender. E eu acho que na hora também ele nem assimilou o que significava isso. E o resultado foi de que os alunos não avançaram na atividade, eles não conseguiram pular as etapas. E isso, para mim, é o resultado da concepção de que tudo se resolve na repressão. Só que não. Como dizia Freinet, um pedagogo que eu admiro muito, e ele é um educador francês, ele tem várias frases, várias premissas que combinam muito com uma educação positiva. Por exemplo, a criança e o adulto não gostam de imposições nem disciplinas rígidas, obedecendo passivamente a uma ordem externa. Ninguém gosta de fazer determinados trabalhos por coerção. Toda atitude coercitiva é paralisante. Todos gostam de escolher e a motivação é fundamental para isso. O fracasso inibe, destrói o ânimo e o entusiasmo. Essas frases de Freinet, elas me fazem chegar à conclusão de que nós somos seres livres, que as nossas ações são baseadas em desejos e escolhas, e que ninguém faz e nem desenvolve bem o que não quer e o que não gosta, e às vezes o que nem desenvolveu habilidade para fazer. Eu cheguei à conclusão de que se a gente quer resultado de uma criança, a gente tem que prestar atenção primeiro na sua motivação. Pense em você. A motivação é o que move o ser. Somos livres. Então, toca na motivação da criança que tudo vai dar certo no final. É isso aí. Um grande beijo para você. Muito obrigada por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau!